Bom, indo mais uma vez para o texto de Caim, que é o nosso tema, né? Sim. O que determinou a morte de Abel, a crueldade de Caim ou o desígnio de Deus. Então, mais uma vez voltando para perdão, o tema. Reverendo Ricardo, de certa forma o irmão tratou sobre esse assunto na sua fala inicial, né? Mas eu gostaria só de tentar compreender isso melhor à luz de outros textos bíblicos, né, que tem tudo a ver com o nosso tema e até para que o telespectador possa ser melhor esclarecido quanto ao assunto. A minha pergunta é a seguinte, mais uma vez, se foi Deus quem designou ou determinou ou decretou que Caim matasse Abel, como o irmão explica o texto de 1 João, capítulo 3, versículos 11 e 12. Eu posso ler para o irmão para ajudá-lo aí também, para não tomar o seu tempo. 1 João, capítulo 3, versículos 11 e 12 diz o seguinte: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que o matou? Ou por que o matou? Porque as suas obras de Caim eram más, e as obras de seu irmão Abel eram justas. Como que o irmão entende esse texto, se foi Deus quem designou que Caim matasse ao seu irmão Abel? Por gentileza. Ótimo. Aqui ele está falando de quem é Caim de fato. Deus designa a coisa e a coisa vai acontecer no tempo e no espaço, pela providência de Deus. Então, a própria existência do mal e do pecado, se eu excluir Deus dessa equação, ainda que eu não entenda como Deus fica isento de culpa disso, de forma perfeita, mas se eu excluo Deus, eu estou criando um ser com a mesma capacidade de Deus, autoexistente. Não necessitado de Deus. Se ele não necessita de Deus, como é que Deus vai prometer a eternidade? Como é que Deus vai dizer que o futuro é eterno? Como assim? É necessário liberdade. São necessárias. Quem foi que disse que lá no paraíso eu não vou escorregar de novo? E não vai começar tudo de novo? Como é que isso se faz? Eu tenho até uma boa resposta para vocês. Depois você me pede que eu te dou. Tá Agora, quando eu vejo aqui o autor, ele está falando de quem é Caim. Eu não excluo Deus da equação, mas eu entendo a pecaminosidade de Caim. Ele está falando de quem é Caim. Por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo outro? Eu encontro as razões do meu coração. Jesus descreveu o que nós somos. Que todo tipo de mal vem do nosso coração, o que nos contamina vem do nosso coração. O problema é que meu coração não existe do nada. Ele tem a natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa também não existe do nada. E ela não me afeta da forma como me afeta do nada. Deus tem que dizer como é que o pecado me afeta. Como é que as coisas funcionam. Senão eu estou dando uma liberdade, não só para o ser humano, mas pensa do mal, e a minha vida está na mão de quem, afinal de contas? Estou na mão de quem? Como é que Deus pode prometer me proteger, guardar o seu povo? Como é que Deus pode fazer essas promessas? Mas é interessante, Deus promete guardar o seu povo. Ah, mas se você for fiel, se você for infiel, você está fora. Então Deus não me guardou? Então quer dizer que não é que nada me separa do amor de Deus, mas eu me separo? Quer dizer, eu começo a encontrar uma série de liberdades em mim que vão afetar a soberania de Deus, quer queira, quer não, que é a crítica do teísmo aberto. Que pela lógica, eu entendo que eles são melhores que os arminianos, mas eu entendo que os arminianos são mais crentes. Eu entendo que os arminianos são mais bíblicos, porque eles não se atrevem a dizer certas coisas que os teístas abertos dizem, mas eles vão pela lógica. Que aí é a questão, eu não consigo por uma lógica cartesiana dentro das escrituras. Eu tenho que entender que ela me traz ideias conflituosas, ainda que não contraditórias. Eu é que não consigo resolver a contrariedade que está diante de mim. Então eu creio que João está falando a verdade, e eu disse isso no início. Em termos de determinação, é Deus que tem que estar por detrás disso de alguma forma. Agora, em termos de atos, de ação, foi Caim, ele é mau. O procedimento dele dizia isso, eu não nego isso de forma alguma. Só que está no plano.